Tá Ma- ótimo. Manda o Olá. link de novo lá nos grupos, porque eu tava comendo mosca. Eu achei que vocês não tinham mandado, não, entendeu? E pode ser que alguém esteja na mesma situação. Então, peraí, Ah, eu vou parar aqui. Ixi, não tem como eu parar, não. Porque eu queria começar. deixa eu ver se eu Oi, consigo. gente, vamos falar aqui com a Jaque, especialista, entendeu? Só que agora acho que começamos tudo errado. Desculpa. Bom, vamos ver se eu consigo cortar isso, então. É. Boa noite, gente. Boa noite, mulheres. Estamos aqui com a especialista em ginecologia natural, a Jaque, que vai falar para a gente um pouco sobre perimenopausa, menopausa, né? Nilza, você que sabe um pouquinho mais da Jaque, o que que você pode falar dela para a gente? Boa noite a todas. É, e todos, né? Não sei se vão ter meninos também nos vendo. Mas é o seguinte, a Jaque é minha colega, né, de mentoria com a Tamara, que foi minha professora de litoterapia. Tamara foi meu primeiro curso em formação holística, e foi com a Tamara. E a Jaque é minha colega de mentoria, Isso, né, Jaque? A gente não fez o escrevi na curso de isso. livro junto, mas nós fizemos a mentoria juntas, né? Mentoria, Já isso. participamos de uma live juntos também, foi bem legal. A Jaque me convidou também para uma live. E ela tem um assunto muito bacana para falar da gente, que é sobre menopausa e perimenopausa e todos os ciclos da mulher, né? Ela vai trazer muita coisa legal para a gente, muita informação bacana aí para a gente. Se Isso, apresente, Jaque. ótimo. Então, boa noite, gente. O meu nome é Jaqueline. Eu sou especialista, eu sou bióloga e eu fiz uma pós-graduação em ginecologia natural. E essa pós-graduação me abriu um mundo diferente que eu não tinha acesso e me trouxe muita informação e eu comecei a me olhar de uma forma diferente, a me cuidar de uma forma diferente. Eu estava passando por um puerpério e logo em seguida, estudando, eu percebi que o puerpério e a perimenopausa estavam juntos, estavam se encontrando. Então, eu estava numa confusão hormonal enorme. E para quem não sabe, o puerpério é logo quando a gente tem um bebê, né? Que a gente passa por todas aquelas transições hormonais. E ele não dura só 40 dias, como as pessoas dizem. Eles podem durar, tem mulheres que relatam 4, 5 anos. Então, é um período longo. E a perimenopausa, eu vou explicar para vocês mais detalhadamente. Então, eu moro aqui na Austrália, só vou dar mais ou menos para vocês entenderem o que que vai acontecer aqui, se vocês verem pessoas passando. Eu moro na Austrália hoje, eu sou nômade com a minha família. Nós resolvemos vender nossa casa, vender tudo, será da louca. E estamos viajando à Austrália, então está sendo uma experiência também única que também está agregando no meu trabalho como ginecologista natural, porque eu estou com contato diretamente com a natureza, porque eu moro hoje na natureza, né? E então é isso. Essa sou eu. Posso começar? Vocês querem falar mais um pouquinho? Ah, estamos dispostas a te ouvir. Felizes e Então vamos ansiosos para te lá. ouvir. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que está sendo muito discutido ultimamente, ainda bem, né? Porque foi por anos foi abafado, que é a perimenopausa e a menopausa. E essa transição, né? A perimenopausa é essa transição que a gente faz, que o corpo da mulher faz entre o período fértil até ela entrar no período que ela não está mais fértil, que ela não está mais fértil para reproduzir uma vida, né, para trazer uma vida ao mundo, mas ela está com a fertilidade totalmente aberta para outras opções, para outras possibilidades. E a menopausa é um período que a mulher acaba se redescobrindo muito, né? Então, o que é essa transição, né? Primeiro eu quero trazer para vocês, eu vou quebrar um pouquinho a ideia do que algumas pessoas mais cartesianas têm sobre a perimenopausa e a menopausa,
E vou trazer um olhar um pouco mais abrangente, né, dessa passagem como um momento que vai mexer muito com o nosso mental, com o nosso espiritual, e não só com o nosso físico e emocional. Ela vai mexer com o nosso corpo de uma forma totalmente holística, onde a gente vai precisar estar aberta para novas opções, para uma mulher nova que está chegando, porque eu tenho muitas pessoas que chegam até mim e falam: o que que é isso, né? Quem sou eu? O que que está acontecendo? Eu não me reconheço mais, eu me olho no espelho e não vejo a mulher que eu era. E sim, é esse período mesmo que a gente vai estar passando, né? De transição, de muitas mudanças. Então, ela não é o fim, ela é o início de uma vida mais consciente, de uma mulher mais consciente, mais madura, mais verdadeira, do que você já foi. Então, o chamado é você se olhar, o chamado é você estar aberta a uma nova versão que está nascendo, né? Então, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Porque começou a ter mais barulho aqui no fundo. Estão te ouvindo bem, sim. Sim? Então tá. Então vamos lá. Então, como é que é o ciclo dessa mulher, né? O ciclo de uma menina que vai se tornar mulher, né? Ali por volta dos 10, 12, 14 anos, vem a menarca. O que que é a menarca? É a primeira menstruação, quando a menina recebe o sangue pela primeira vez, e ela passa por uma transformação hormonal, onde todos os seus hormônios começam a subir. Só que, ao mesmo tempo, eles começam a flutuar. E é quando é uma fase muito desafiadora, principalmente para os pais, para as mães, né? Porque a menina fica sem saber o que está acontecendo no corpo dela. E tem muita. O emocional fica muito abalado. E aí a gente entra na nossa vida fértil, a entrada da vida fértil, até uns 2 anos, quando a menina tem a primeira menarca, a primeira menstruação, é possível de ter cólicas, o fluxo não ser tão certinho. Então, a gente precisa dar o tempo para o corpo dessa menina que está virando uma mulher se adaptar. Isso vai. Aí a mulher vira fértil, né? Essa menina fica fértil. Isso vai depois se encontrar lá quando a gente está entrando na menopausa. A gente vira uma adolescente novamente. Por quê? Só que, pelo contrário, os nossos hormônios começam a descer. Lá na menarca, eles começam a subir, e na menopausa, eles começam a descer. E a gente sente as mesmas confusões, porque a menopausa é sobre o cérebro, ela não é sobre o ovário. Só que isso está sendo falado recentemente, porque até então só falava da questão de parar a menstruação e a gente não poder mais ter filhos. Mas acontece muita transformação cerebral. E aí eu vou dividir para vocês as etapas que tem dentro da perimenopausa, as etapas peri, meno e pós-menopausa, para vocês entenderem mais ou menos como é classificado nos livros, né? Porque no nosso corpo não tem essa classificação. Então, a perimenopausa, 35 anos até os 50 anos, mais ou menos, que é quando tem a maior oscilação hormonal, os sintomas sobem e descem, e a gente sente aquela confusão. Menopausa. Menopausa é um marco, é uma data. Que data é essa? Você ficou 12 meses sem ter sangue, nem uma burrinha, nada, menopausa. Mas, segundo a literatura, tem que ser esses 12 meses. Se depois desses 12 meses, não depois, 11 meses, eu recebo um gotejamento de sangue. Zera tudo, e aí a gente volta novamente para a perimenopausa. E tem a pós-menopausa, que nada mais é do que a menopausa. Só que na literatura eles usam esse nome, que é depois que você entra na menopausa, até 65 anos, mas na verdade é até o resto das nossas vidas, porque, graças a Deus, hoje em dia a gente está vivendo muito, muito mais tempo. E até aqui tá tudo bem, gente? Tá dando para entender? Tô falando rápido.
Não, tá tranquilo. Tá Tá tranquilo? tranquilo. Então, vamos lá. Então, é um processo, a perimenopausa e a menopausa é um processo tanto biológico quanto fisiológico. Porque vai estar acontecendo no nosso corpo e fisiológico, porque o nosso corpo vai ter que estar se adaptando a essas transformações. Então, a menopausa é os dois. E por que os sintomas começam no cérebro, né? Porque o estrogênio, ele é um hormônio neurológico. Deixa eu aumentar aqui. Ele é um hormônio neurológico, então ele regula o humor, o sono, a memória, o foco, a temperatura, por isso dos fogachos, a ansiedade. Então mexe muito mais, começa primeiro aqui no nosso humor. A menina lá, mulher com os 35 anos, às vezes começa a não dormir bem, mas não, as pessoas não fazem essa ligação, por quê? Porque acaba sendo muito cedo, teoricamente. Então, pensa, não, imagina, eu, 35 anos, estou numa perimenopausa. E sim. E aí, o que acontece? Às vezes, a sua 35, 40 anos é a fase que a mulher está muito ativa, é a fase que a mulher está trabalhando mais. As mulheres escolheram ter filhos mais tarde, então é a fase que a gente está cuidando das crianças, então a gente já não está dormindo tão bem, porque aí a gente pensa, não, é por causa do emprego novo. Não estou dormindo bem porque a criança não dorme bem. E aí a gente não faz a ligação que não, é a perimenopausa, o estrogênio já está começando a decair, né? A ter essa flutuação. E aí a gente só vai se dar conta, talvez, se a gente não tiver essa informação lá quando começar fogacho. Que é geralmente quando as mulheres começam a fazer a ligação que está entrando na menopausa. Porque uma onda de calor que te acorda no meio da madrugada, fala, opa, calma aí. Isso não é normal. Mas É os o outros corpo já sintomas que a gente sentiu gritando já, antes. né? Às vezes a gente Desculpa, para ouvir o corpo da gente quando ele está gritando já, né? Os é fogachos isso. seriam esse grito mesmo, né? Exatamente, Nilza, porque aí tem um chacoalhão, né? Ali, tô acordando no meio da madrugada com fogo no corpo, não tem como você não olhar. Então, é a É. hora que você presta atenção, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas os sintomas já começaram antes, lá com os 35, principalmente com essa mudança do sono. Eu sempre foco muito no sono. O sono, ele é anti-inflamatório. A gente precisa dormir bem para ter uma qualidade de vida. Então, por que eu foco tanto no sono? Porque quando você não tem uma noite de sono bem dormida, a sua vida não é boa. Porque você se arrasta, né? Eu lembro muito bem quando a Maia, eu tenho uma bebê não, né? Hoje ela já tem 4, mas a Maia não dormiu até os 3 anos de idade dela, com a glória do Senhor, né? Assim, para me deixar louca. Ela não dormia bem até os 3 anos de idade. Eu amamentei ela até os 2 anos e meio, então quando eu parei de amamentar, ela começou a dormir um pouquinho melhor. Porém, até os 3 anos, ela ainda acordava ali umas 2 vezes na noite, pelo menos. E eu parecia um zumbi. Eu não tinha, eu não conseguia raciocinar, porque eu não dormia. Eu ficava me arrastando, então eu ficava mais irritada com ela, mais irritada com o marido, eu queria estudar e não conseguia produzir, porque meu cérebro não estava ali, né? Eu não tinha tido essa noite de descanso. Porque no sono a gente faz um detox enorme no nosso corpo, né? E todas essas funções hormonais, elas são reguladas ali enquanto a gente dorme. E aí, quando a gente não dorme, isso não acontece da forma que deveria acontecer. Então, por isso que uma mulher que não tem uma noite de sono boa, ela vai ter mais tendências a ter mais fogachos, mais irritabilidade, aumento da TPM, essa labilidade emocional, né? O que é a labilidade emocional? É quando você muda de humor com mais frequência, né? Nós já temos isso, porque somos cíclicas, mas isso se torna muito mais aparente, né? Fica ali notório para qualquer pessoa. E a gente fica mais irritada com mais facilidade. Às vezes passa uma mosquinha, tu quer, né? Não aguenta, você não lida, você não consegue se segurar, você não consegue lidar com as suas emoções, se torna muito mais difícil. Então, isso já começa a acontecer lá com os 35, às vezes antes. Então, aumenta Ô, ô, algumas Jaque, inflamações. Oi. Jaque, eu falo que às vezes nem a gente se aguenta, às vezes, né?
A gente fica tão Exato! irritado que nem a gente se aguenta. A gente quer sair de perto da gente. Sim, eu tenho essas fases às vezes ainda. E é normal, e a gente precisa se acolher, né? Isso é muito importante também falar. Oi, Clarissa. Isaac, você está falando aí, e isso aconteceu comigo, você acredita? Eu não sabia. Porque eu tive meu Do- filho com 37, minha filha com 39. Eu não dormia. Era 3 vezes na noite que eu acordava. Mas eu dormia, assim, eu dormia de novo, né? E acordava, dormia de novo e acordava. E eu Sim, estava mas o sono não é desse igual. jeito, totalmente irritada, não tinha paciência, sabe? E eu não liguei que poderia ter algo a ver aí, entendeu? Sim. Eu tive a minha filha com 37 também, né? E aí, como eu falei lá no começo, eu fui começar a ligar as coisas. Eu acho que o meu puerpério foi muito mais intenso porque eu tive ela tardiamente, né? E por quê? Porque os nossos hormônios já estão se preparando para dar tchau e a gente vai lá e dá um boost hormonal, porque para trazer uma vida, meu Deus do céu, é uma transformação enorme que acontece no nosso corpo, não é? A gente precisa preparar o terreno para gerar essa criança. Então a gente faz um boost hormonal enorme e era o momento que a gente estava tendo que recolher, né? Os hormônios já estão pedindo para sair de cena. Então, acontece muito mesmo, Clarissa. A gente fica bem desnorteada, né? Porque você encontrou o seu puerpério teve um encontro com a sua perimenopausa. Então, são duas iniciações, né? Porque o puerpério já é uma iniciação. E a perimenopausa é outra. Então, são duas iniciações se encontrando. Então, precisa ter muito acolhimento, muito entendimento de pessoas que estão ao nosso lado. Se tiver um parceiro, o parceiro precisa também entender isso, porque é muito comum o parceiro ou a parceira não entender o que está acontecendo e simplesmente achar que a gente, né, essa mulher enlouqueceu e não dá conta, né, de segurar ali, porque às vezes a gente não está dando conta. E aí eles não conseguem ter essa visão do todo, né? Então, é muito importante, né? Eu tive um parceiro assim, eu tenho, que segurou bastante as pontas, porque eu fiquei realmente. Ele chegava em casa e falava: tira essa criança, leva ela de longe de mim, porque eu tô muito confusa, tô irritada, eu fiquei o dia inteiro com ela. E a Maia nunca foi para a escola, né? Então ela passou esses 4 anos com a gente. Na verdade, ela foi esporadicamente, uma vez ou outra, mas não frequentou. Então eu fiquei com ela o tempo inteiro, o que também me fez a minha sombra, né, vir mais à tona, né, e eu ver mais ali cruamente a mulher que estava vindo, né, a mulher que eu era, a mulher selvagem que eu não conhecia, que estava ali quietinha até então, né, então o puerpério ele traz isso. E, enfim, então o sono é muito importante, ele mexe com tudo na nossa vida. Então, por que começa no cérebro? Justamente por causa disso. Porque o estrogênio, ele mexe com a serotonina, dopamina, com GABA, todos esses hormônios que nos deixam mais tranquilas. E aí ele começa a decair. Eu vou até, eu gosto de falar assim, nós somos basicamente, claro que não é só isso, né, gente? Pelo amor de Deus, eu estou sendo reducionista, vou ser reducionista aqui. Mas somos basicamente estrogênio, que é um conjunto de 3 hormônios, né? Progesterona e testosterona. Então, falando a grosso modo, nós somos 80% progesterona e estrogênio, a grosso modo, e 20% ali de testosterona. O homem já é o contrário. Ele já é 80% aí de testosterona e 20% de estrogênio e progesterona, né? Que é o hormônio que vai ajudar ali para dar uma lubrificação nas juntas, no cérebro, enfim, para os homens. E para a gente, esses hormônios regem a nossa vida majoritariamente, né? E o que está acontecendo quando a gente entra na perimenopausa? O estrogênio, ele vai caindo aos poucos, mas ele ainda está ali, ele ainda está flutuando. Tá up and down, né? Subindo e descendo, subindo e descendo. A progesterona,
Eu gosto de falar que ela é a mãe virginiana. O que é uma mãe virginiana? Gosta de organizar a casa, deixar tudo bonitinho, cuidar das crianças, as crianças têm que comer saudável, o marido tem que estar assim, então gosta de tudo bonito. A mãe virginiana se aposentou, ela saiu de cena, porque a progesterona é a primeira a cair. E aí ela não sobe mais, ela sobe ali quando a mulher ainda está ciclando, né? Ciclando, eu digo, ainda tendo menstruação, ela ainda vai ter essa flutuação. Mas ela já está muito mais abaixo. Então ela saiu de cena, a mãe virginiana saiu. Quem ficou? O estrogênio, o conjunto, que eu gosto de falar que é o adolescente enlouquecido. A minha mãe não está em casa, eu vou fazer a festa. Então ele fica subindo e descendo. E é por isso que a gente tem essa labilidade emocional, que uma hora a gente está rindo e daqui no mesmo momento a gente chora, e aí a gente não sabe o que está acontecendo e fala, que loucura é essa? E isso está acontecendo aqui no nosso cérebro, por isso começa primeiro no cérebro, né? Porque o estrogênio, ele é um hormônio que está no cérebro. Então, esse estresse fica muito maior, porque a gente fica sem esse controle que é a progesterona que faz, que é a progesterona que vem e coloca a ordem na casa. Ela não está mais colocando ordem na casa, o adolescente está tomando conta. Então, a gente fica com mais insônia, mais irritabilidade, fogacho também aumenta. O fogacho eu vou fazer vou trazer uma fala bem mais específica para o fogacho. Por quê? Porque o fogacho, ele é muito importante. Quando a mulher tem muitos fogachos durante a noite, pode ser que tenha algum problema cardiovascular. Então, a gente precisa prestar muita atenção quando tem uma quantidade muito grande de fogaços. E aí, o que é uma quantidade muito grande? Eu vou dizer aqui uns 10 na noite. Depende, pode ser que cada mulher é única. Às vezes você tem ali um fogacho, mas ele é tão rapidinho, passa, você dorme, pode ser que isso não seja contabilizado. Mas se são fogachos que te tiram do seu eixo, se você não consegue. Mulheres às vezes acordam no meio da noite e vai tomar banho gelado. Pelo amor de Deus, não façam isso. Porque você vai acordar a sua melatonina, né? Que é o hormônio ali, você vai despertar a melatonina. E você pode, né, tá causando um problema maior no seu corpo ao invés de melhorar. Então, o fogacho, ele também tá ligado muito à raiva. E cá para nós, mulheres que vivem, brasileiras principalmente, que vive numa sociedade patriarcal, que fomos ensinadas a nos calar, a cala a boca, fica quieta, engole o choro, fecha as pernas. A gente foi, desde pequena, adestrada não é a palavra certa, mas às vezes eu acredito que até seja um pouco mais disso para a mulher, porque a menina tem que ser muito boazinha, menina não sobe em árvore, menina não faz isso. A gente tem muitos rótulos que a gente carregou a vida inteira. E quando chega aí na perimenopausa, que a gente não tem mais o apoio da progesterona e o estrogênio já está subindo e descendo, aquela raiva do passado, fora as raivas ancestrais, né? Que aí é um outro bloco de informação que eu teria que trazer, que a gente não sai daqui hoje. Mas é que a gente carrega também informações da nossa ancestralidade. Então, imagina a quantidade de raiva que tem dentro da gente. Eu acho que eu tô para ver uma mulher que não sente raiva durante a perimenopausa ou na TPM. Mas isso, gente, não é para a gente medicalizar e tomar um hormônio, por exemplo, numa TPM, tomar um hormônio anticoncepcional. Porque a gente vai estar se calando, a gente vai estar se mascarando e a gente não vai conseguir ver o que está por detrás, o que está trazendo, né? Então, o meu conselho é deixar vir essa raiva. Claro, não vamos matar ninguém, né? Mas deixa vir, aprende a lidar com ela. De que forma? Mais contato com a natureza, com verde, aterramento, bota os pés no chão, tira o sapato, faz grounding, bota os pezinhos ali, fica 10 minutinhos, 15, se puder ficar mais, fica. Primeira coisa, acordei, não pega o celular,
que isso virou um vício e isso está nos adoecendo. Então faz assim, abre a janela, se possível, tira o vidro e olha para o céu. Vai ver o azul do céu, vai olhar para uma árvore. Ai, Jaqueline, eu não estou no meio do mato que nem você, não dá. Tudo bem, mas todo mundo tem um céu em casa, pelo amor de Deus. Então, abre a janela e olha para o céu. Tem plantas, cultive plantas. Eu acho que é até por isso que quando a gente dizem que a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando as loucas das plantas, né? Talvez tenha até uma certa ligação, porque a gente se conecta com o que é o verdadeiro, né? Com que, da onde a gente veio, né? Então a gente veio da natureza. Então, faz jardinagem, procure hobbies que você gosta, que te tragam alegria, prazer e que te voltem para o seu eixo, né? Eu sou a doida das plantas, eu também. Agora eu não posso ser mais porque eu moro no público, não dá para mais, enfim, eu tô no meio da natureza. Mas a planta nos traz isso, né? O verde, os óculos, né? Gente, daqui a pouco eu volto para a menopausa, porque senão eu vou embora. Mas eu estou trazendo informações que é importante para desinflamar, que são práticas simples. O meu óculos, antes de eu saber disso, eu coloquei lente escura, para quando for para o sol ele escurecer. Só que agora, estudando, eu estou vendo uma informação super interessante, que o contato nosso com a luz natural, sem o óculos, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E a gente foi ensinado o quê? A usar óculos de sol, a entupir a pele de protetor e por aí vai. E tudo isso está nos adoecendo. Então, prática simples. Quando for olhar para o céu, olha para o céu, claro, não vai olhar diretamente para o sol, mas tira o óculos, olha com o olho limpo, né? E fica ali também uns 15 minutos, já aproveita e faz os dois juntos, o grounding, vai para, né, bota o pezinho ali na grama e tira o óculos e fica olhando ali para o céu, ou para um verde, tudo isso desinflama e nos ajuda com essa raiva. Outra coisa muito importante é um caderninho para a gente escrever. Tem uma prática, a escrita terapêutica. Nossa, como a escrita terapêutica me salva de mim mesma, sabe? Quando eu estou nesses momentos de muita raiva, de muita ansiedade, eu pego o meu caderninho e eu começo a escrever, mas escrever sem pensar. Só escrever. Deixar a escrita livre, sabe? Porque aí você começa a entender o que está te causando aquela raiva. Porque aquela raiva não veio do nada. Ela está dentro de você por algum motivo. Então, a gente começa a se autoconhecer até com a escrita terapêutica. É uma prática maravilhosa. Bom, deixa eu voltar aqui para. Oi, Jaque, essa questão da natureza, de você colocar os pés no chão e de você olhar para o céu, é um momento de contemplação, né? E não só Isso. durante o dia, mas à noite também, gente, como que um céu estrelado é maravilhoso. Eu adoro olhar para o céu. As nuvens, ver objetos nas nuvens, isso é tão gostoso. É uma coisa É tão uma simples, delícia. mas tão gostosa. Sim. É muito bom mesmo, Nilza. Eu tenho feito isso bastante com a minha filha agora, né? De ficar olhando para o céu à noite, ou às vezes de dia mesmo, falo para ela procurar animaizinhos, enfim. E aí a gente vai unindo, né, a maternidade com a perimenopausa e fazendo os dois já, ali, as duas práticas, né? Ensinando a criança e também se ajudando. Olhar para o céu é maravilhoso. Tudo que nos leva de volta para quem nós éramos vai ser bom, né? Até o rabo da baleia. Não consegui Eu ler o que ela falou. É porque esses dias eu e a Nilma, é porque eu amo olhar para o céu e ver bichos. Aí eu vi um rabo de baleia certinho, assim, não foi muito legal. Adoro isso. É muito legal mesmo. E usa a criatividade, que é uma das coisas que Aí às a vezes gente a já faz gente. conexões com o xamanismo, com tudo, para tudo para a gente tem Exato, significado, né? As terapeutas exato. aqui, tudo tem significado, nada é à toa. Então a gente já fica E tem procurando sinais, né?
É bem por aí, Nilza. Aí, enfim, eu falei do estrogênio, da progesterona e a testosterona. O que que ela faz, né, no nosso corpo? A testosterona ela é muito ligada à libido, né? Todo mundo, quando fala de testosterona, lembra de libido, mas ela não traz só isso, né? A testosterona, digamos assim, que é aquele pai aventureiro que te bota pro mundo, sabe? Que te dá o chute na bunda e fala, vai, minha filha. Porque ela nos dá energia, vontade, libido pela vida. Não é só libido sexual, é pela vida. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a libido também. Ela faz a gente ter força física, mental, motivação, determinação, clareza. Então a testosterona ela também tem um papel bem importante. E ela também dá uma flutuadinha aí quando a gente entra na perimenopausa. Ela tende a cair um pouco, por isso que as mulheres reclamam da libido e às vezes não tem energia para ir para academia. E é o momento que a gente precisa fazer atividade física, é o momento que a gente não aguenta. Então, tem que olhar para esse conjunto de hormônios que nos rege, né? Vamos lá. Agora eu vou falar dos sintomas mais comuns. Eu já falei do fogacho, né? Que está muito ligado à raiva, então a gente precisa olhar para essa raiva. O dia que a gente tem mais raiva, geralmente a gente vai ter mais fogacho. Eu tenho percebido isso com as meninas que chegam aqui, com as mulheres que chegam para mim. Ô, A Jana, ansiedade. sobre o Oi. fogacho, só para complementar, você falou que não pode tomar banho gelado. O que que a gente pode fazer quando estiver lá no olho do furacão do fogacho? Boa Então, pergunta. ótima pergunta. O que que fazer quando tem fogacho? Primeiro de tudo, a gente vai querer ter raiva, né? Porque a gente foi acordada no meio da noite, suando, pegando fogo, e não é o ideal não é tomar um banho gelado. Então você vai ter que respirar, minha amiga. A prática mais correta é você respirar. Eu tenho um sprayzinho que depois eu posso mandar, até com óleos essenciais. Eu não estou com ele aqui, com a receita, mas eu posso até mandar para a Nilza e depois ela manda para as meninas a receita, como fazer bem simples, que quando eu estava acordando com fogate, eu pegava e borrifava ele, porque eu não despertava. Se acender luz, a gente vai despertar. Então, e aí se eu for tomar banho, vai despertar. Se eu vou botar um gelo no meu corpo que está pegando fogo, né? Não dá. Então, tem um spray que eu posso depois mandar a receitinha que vocês podem fazer, é simples, com óleos essenciais. Você pode borrifar ali, que ele vai dar uma acalmada. Pode jogar até no rosto, não tem problema, claro, só não ingerir. E respirar. Então, é um trabalhinho, porque aí você vai sentar e vai falar: tudo bem, vamos lá. O que que você está querendo me trazer, né? Por que que eu estou sendo acordada no meio da noite com esse fogacho? O que que não foi bem trabalhado durante o dia? Foi alguma coisa, alguma raiva que você engoliu? Algum nervoso que você passou? Alguma pessoa fez alguma coisa para você, uma cara feia, e você não gostou, mas não falou? Então a gente vai ter que aprender a lidar com as nossas emoções, porque nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. A nossa geração é uma geração que não sabe nem falar o que está sentindo. Então a Isso. gente vai ter que fazer esse trabalhinho. Vai ser um trabalho, mas é um trabalho que vai recompensar, porque além de tudo, no final você vai saber muito mais de você do que você mesmo sabia, sabe? Do que você imaginava. Então você e fazer respirações mesmo, respirações conscientes, levar, enche o pulmão de ar, faz respiração profunda, segura e solta devagar. Faz isso contando, de repente, 4, segura 5, solta 6. Estou dando um exemplo. Ser 7, sobe 7, segura 8 e solta 7. Enfim, faz uma contagem para você, até você acalmar. Porque aparentemente o fogacho quando a gente está tendo uma onda de fogacho, uma onda de calor, a gente acha que a gente está durando uma hora, né? Meu Deus, durou uma hora, eu tenho certeza. As mulheres chegam para mim falando, não, dura uma hora. Não dura uma hora. Não, eu tenho certeza que durou uma hora. Não durou uma hora. Dura no máximo 4 minutos. Mas 4 minutos com o teu corpo pegando fogo não é fácil, não é? Então a gente E alguém passando por isso aqui, ó. é,
Tô achando que tem alguém passando por isso aqui. Não é verdade? Não dá, né? Quando você tá pegando fogo, você não acha que você tá ali só 4 minutos. Não é, não. A gente tem certeza que foi 1 hora. Então, é de 1 minuto a 4 minutos o tempo de um fogacho, né? O mais longo aí é 4 minutos. E então é o momento ali que você vai tentar voltar para o seu eixo. Não adianta ficar com mais raiva. Lembra? Quando for ficar com mais raiva, mais fogacho. Então, já para ali o ciclo. Então, fala, vou tentar entender o que esse fogacho está querendo me dizer, o que meu corpo está querendo me dizer. E respira, que aí vai parar e aí você vai voltar a dormir. Se você for acordada de novo, esse é o trabalho de novo. Porque se a gente liga ar-condicionado, liga ventilador, que é a tendência que a gente tem a fazer, a gente vai acabar acordando mais o nosso corpo, né? Ao invés de relaxar. E fora que a pessoa que vai dormir com a gente vai, às vezes, tem mulher que chega para mim falando: meu marido não aguenta mais, porque ele acha que eu virei um pinguim, porque eu tô sempre com o ar-condicionado, né? No talo, e ele não tá na menopausa. Então, ele passa frio a noite inteira. E eu tô ali, né, adorando. Então, a... o segredo é esse. E quanto mais a gente for também tendo mais contato com a natureza, alimentos são extremamente importantes. Eu não sou nutricionista, mas eu estudo bastante sobre alimentação. Então, a gente precisa tirar alimentos inflamatórios da nossa dieta, né? A gente precisa voltar para uma dieta mais ancestral, mais raiz mesmo. E o que eu digo de mais raiz não é só consumir mais raiz, é tirar os industrializados da nossa vida. Porque a gente está muito acomodada, né, a comer industrializado. É muito mais prático. Quando eu não tenho o que comer, abrir ali, sei lá, um pacote de miojo. Eu acredito que a gente não faça mais isso, mas na adolescência eu fazia muito. Mas comer alguma coisa enlatada, alguma coisa que está congelada, peixe congelado, que não é peixe natural, né? Esses peixes que vem empanado com um monte de coisa artificial. Então a gente tem que prestar atenção na alimentação. Então, quanto menos a gente desembalar, melhor. Descascar mais e desembalar menos é melhor. Queijo inflama muito, açúcar inflama. Então, café, eu amo café. Isso é para mim um martírio, é tirar o meu café. Mas ele me faz mal. Aí não Eu, tem jeito. eu tô numa relação meio de amor e ódio ali com o café. Porque eu sei que ele não me faz mal, que ele não me faz bem, mas eu quero acordar e tomar meu cafezinho, porque me acolhe, me dá aquilo. Mas ele me faz mal, ele me deixa mais irritada. Nossa, como o meu humor muda quando eu tomo mais café. E dependendo da quantidade que eu tomo, eu começo a tremer. Então, realmente, não me faz bem. Então, o café, ainda mais para a gente brasileiro que vai à casa, eu tinha aquelas garrafas, né, na casa da minha mãe, que a gente aperta no meio e só vai lá e bota café e toma. Então, eu passava o dia fazendo isso. A minha infância, até na infância eu fazia isso, né? Então, cortar o café ou reduzir é muito importante, porque vai ajudar nossas adrenais e para dar um suporte melhor nessas adrenais. E os alimentos também. Os alimentos é primordial. A gente precisa começar a olhar para o nosso prato, para o que a gente ingere, que tudo isso vai aumentar ou diminuir os sintomas. Eu vou falar dos sintomas mais comuns e depois vou voltar para uma fala além. Eu não vou falar agora, senão eu vou esquecer. Os sintomas, tem mulheres que não sentem nada, que são assintomáticas, que não sentem nada, entre aspas, sentem pouco. Tipo, às vezes tem só a mudança no sono e às vezes nem fez a ligação que era da perimenopausa. E aí ela começa a perceber que tá para parar a menstruação quando o ciclo já fica desregulado, já não menstrua, fica 2, 3 meses sem menstruar e volta no outro mês. Então, existe essas mulheres. Existem mulheres que são totalmente sintomáticas.
Tem ansiedade, insônia, palpitação. Tem muitas coisas que são da perimenopausa que a gente também não fala. Formigamento, sensação de que tem alguma coisa andando no nosso corpo. Às vezes você vai lá, mata uma mosca que não existe, e você pensa que tem algum bicho andando e você tá tirando bicho e não tem bicho nenhum. A palpitação. Do nada a gente começa a sentir uma palpitação. Então, é um sintoma da perimenopausa. Nevoeiro mental, que a gente já falou, calorões, TPM que piora, os ciclos irregulares, que é um dos marcos, né, que as mulheres começam a perceber quando está já entrando na menopausa, a queda da libido. E a queda da libido aqui também não é só da libido sexual, é da libido da vida, né, da vontade de viver. Muitas mulheres se relatam depressão, né, nessa fase. E aí eu vou explicar o porquê algumas mulheres podem ter mais sintomas, outras menos. O que vai piorar esses sintomas. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui para eu não me perder. O que piora os sintomas? Estilo de vida. O nosso estilo de vida é muito estressante. Nós, hoje em dia, cuidamos da casa, do marido, do cachorro, do periquito, vamos trabalhar e ainda nos cobramos porque não somos boas mães, não somos boas o suficiente no trabalho. Olha essa casa como tá suja, olha esse bando de roupa, meu Deus, eu não sou boa. Resumindo, a gente está sempre se criticando, a gente tem o nosso nível de crítica lá no topo. Então, isso nos causa estresse. E às vezes a gente tá estressado e não sabe nem o porquê. Porque a gente lembra também toda aquela raiva, também tá ligado àquela raiva, né? De tudo aquilo que a gente ouviu. Tudo isso que a gente se cobrou hoje é porque a gente ouviu, né? Que mulher tem que ser assim. E a mulher não tem que ser nada disso, né? Isso daí já é quebrar outros tabus. Porque a gente não tem que seguir essas regras que nos foram impostas. Mas tá no nosso gene. Tá intrínseco na gente. Então, esse é um trabalho muito grande também de quebrar, né? Muito orar e vigiar. Então, mulheres que têm um estilo de vida, além de tudo isso que a gente já carrega, a gente tem um estilo de vida estressante, que a gente trabalha fora e cuida de tudo isso, como eu trouxe. Uso de medicamentos. Os medicamentos vão piorar se você tomou medicamento a vida inteira. E anticoncepcional eu trago aqui, porque o anticoncepcional, ele é vendido como se fosse água, ele é receitado como se fosse água, né? Toma aqui esse remédio que a sua vida vai melhorar. Só que o preço que a gente vai pagar depois, ninguém conta, né? Pode ser que melhore ali naquele momento que a gente está tomando a pílula e o nosso TPM melhore, o sangramento diminua e às vezes até mulheres escolhem nem pararem de sangrar com anticoncepcional, que também é outro assunto. Mas todo esse estilo de vida que a gente tem, tabagismo, consumo de álcool sem moderação. O consumo de álcool por si só já não é bom, com moderação ou não. Alguns estudos dizem que uma tacinha de vinho ainda vai, um copinho de cerveja ainda vai. Mas o meu estudo no meu corpo é quando eu bebo, eu não durmo. Então eu tenho que escolher hoje em dia. Ou eu bebo e me divirto, ou eu escolho dormir. Porque quando eu saio e eu tomo um copo de cerveja, às vezes segura. Mas se eu tomo mais do que isso, é noite de fogacho. Para mim é na festa. Então é a noite passando, acordando com fogacho. Então, o nosso estilo de vida, não só o de hoje, né? Porque às vezes a gente cria consciência e começa a mudar, mas e o passado, né? O que a gente fez no passado também vai para conta e vai aumentar ou não esses sintomas. E outra coisa é olhar para nossa ancestralidade, olhar como foi para nossas mães, para nossa mãe, como é que foi para nossa avó materna, né? Aqui a gente vai falar da linhagem materna. Então, olhar para toda essa linhagem materna, tia-avó, como é que foi para as minhas tias. Olha para essa linhagem materna, se você ainda puder, se tiver elas vivas, né? Seria bom ter uma conversa. Se não tem, conversar com a irmã mais velha, se você for mais nova, entender como está sendo para a sua irmã mais velha, porque vai ser um espelho para você. Você vai ser igual?
Não, porque você é única, você fez escolhas únicas na sua vida, seus pensamentos são únicos. O pensamento também inflama, gente, mas vamos manter aqui. Então, mas ela vai ser um espelho, você vai poder ter uma noção melhor de como vai ser essa perimenopausa e essa menopausa. Olivia, você que falou alguma coisa? Ô, Nilva. Não, falei Oliva. não. Ah, Só desculpa. pensei alto. Eu falei pensamento, aí você pensou alto. E o que a gente pode fazer para auxiliar é o que que a gente conversou, né? Contato com a natureza, sol, alimentação, sedentarismo. Então a gente precisa fazer exercício físico, sim. Mas não é um exercício físico para exaurir o corpo, tá, gente? Porque aqui é um outro erro. É um engano muito grande que a gente tem, ó, que pegar pesado. Não, não, porque você vai estar estressando mais ainda seu corpo. Mas tem que se movimentar. Se puder fazer um exercício aeróbico todo dia, uma caminhada. Uma caminhada já é o suficiente. Faz uma caminhada ali que você possa botar um pouco mais de intensidade nessa caminhada e umas 2 vezes na semana, pelo menos, fazer um exercício de força já vai auxiliar muito. Por quê? Porque a gente perde massa muscular e aí a nossa musculatura fica fraca e aí tem a tendência maior de a gente cair, de ter mais dificuldade de levantar. Então a gente precisa fazer exercício de força. O exercício de força vai ser o que vai nos salvar. E muitos médicos falam que a reposição hormonal ajuda nessa parte, mas na verdade o que ajuda são os exercícios de força, né, para a parte óssea. Se você fizer uma reposição hormonal, mas você não mudar a sua qualidade de vida, muito dificilmente você vai ter uma melhora em alguma coisa. Então, a qualidade de vida tem que ser o número 1. E aquilo que a gente falou, né? Tudo que a gente não expressou vai virar inflamação. Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, botar mais para fora. A gente às vezes fica um pouquinho mais, digamos, sem filtro, mas é porque a gente está começando a botar para fora tudo aquilo que nos foi reprimido, né? Então, bote para fora mesmo, converse, o que não gostou, converse, claro, não precisa ser de uma maneira grosseira, mas traga aquilo que não te faz bem para poder entrar numa fase, para poder ter uma menopausa mais tranquila, mais leve. E aí eu vou falar um pouquinho do que o corpo fala, né? Os fogachos eu já falei, que é raiva, tensão, injustiça, tudo aquilo que a gente engoliu e não manifestou. A insônia tem muito a ver com a preocupação, com controle, com medo. Mulheres muito controladoras tendem a ter mais insônia. O medo também, ele vai mexer em várias áreas da nossa vida, também na insônia. A palpitação está muito ligada à insegurança, você está alerta o tempo inteiro. Ficar alerta o tempo inteiro é muito adoecedor, né? Porque a gente não relaxa. A gente já tem a tendência de não relaxar. E aí, quando a gente está nesse modo alerta o tempo inteiro, o nosso cortisol está aqui o tempo inteiro. Então, a gente está estressada. No Quer modo falar alguma luta e coisa? fuga, né? Luta ou A gente está no fuga, modo luta e fuga, né? 24 horas. Então, isso é muito danoso para a nossa saúde. Aí a secura vaginal, ela pode. Tudo aqui que eu estou falando é algo que o corpo que pode estar manifestando, né? Não quer dizer que é isso, e é isso, pronto, e acabou, tá, gente? Porque tem toda uma história por detrás que a gente precisa olhar. Quando eu atendo uma mulher, eu faço uma anamnese, que eu destrincho tudo para poder entender. Eu só estou trazendo uma possibilidade, né? Então, a secura vaginal pode ser a desconexão com o próprio corpo, a ausência de receber prazer, né? E de dar prazer. Nevoeiro mental, a sobrecarga, com certeza. Mulher multitarefária, né? Que tá fazendo coisas infinitas, não para o tempo inteiro. Então, aí chega uma hora que o cérebro dá o shutdown, né? Tipo, para um pouco, né?
Pode falar, Clarissa. Esse negócio do nevoeiro mental, acho que eu já tô nesse aí. Hoje eu reparei que eu comecei a fazer um monte de coisas e não terminava nada na casa, sabe? Eu comecei a fazer uma Sei. coisa, aí passei e vi uma meia, fui lá colocar a meia na roupa suja, aí passei e vi um brinquedo, fui colocar o brinquedo, aí lembrei que a coisa estava fazendo lá. Você sabe, assim, eu falei, gente, eu não Sim, termino nada que eu começo não e terminou. essas coisas. Outro Mas, dia, eu Clarissa, coloquei um ovo para cozinhar, tô escutando uns barulhos assim, pof! Falei, o que que é isso que o vizinho arrumou aqui? Pof! No que é isso? Comecei a sentir um cheiro que eu lembrei que eu tinha colocado o ovo para cozinhar, já estava preto. Nossa, lá. mas o seu também está muito ligado à falta de sono, né? Agora Não eu tô dormindo dormir melhor. direito. Tá dormindo melhor? Tô dormindo melhor agora, já tem quase um ano já que eu tô dormindo melhor. Ah, tá. É, Apesar que então, essa noite, por exemplo, foi ruim, porque minha filha acordou e queria mamadeira. E eu já falei com ela, nada de mamadeira de noite agora. Só de manhã. Mas ela acordou. sim. E É, demorou para dormir de novo. porque quando a gente não dorme bem, né? Quando tem criança pequena, os nevoeiros, nossa, eu sofri bastante também com os nevoeiros. Eu era igualzinho que você falou aí. Eu morava numa casa grande e aí eu ia fazer alguma coisa até eu chegar no que eu ia fazer, eu já tinha parado 10 vezes pegando alguma coisa no meio do caminho. E aí aquela história de abrir a geladeira, a gente não sabe o que vai pegar, era real. Eu abri e ficava olhando pensando, o que eu vim fazer aqui mesmo? O que eu tenho que fazer? Não sabia. Ficava pensando ali, saía, deixava a porta aberta. Gente, eu tive um dia, fui passear com a minha filha, eu deixei a chave na porta e fui passear com ela. Não tranquei a porta, não fiz nada. A chave ficou lá. Se alguém que passasse quisesse entrar em casa, fazer a festa, ainda levar a chave. Então, quando a gente não Eu dorme tô bem, os rindo porque nevoeiros eu passo por tudo isso também, gente. Eu passo estão por passando tudo isso o também, tempo todo. Nilza. Nossa Senhora. Então. Mas é uma parte. Lembra quando a gente falou que começa no cérebro? É por causa do estrogênio, que já está nas suas flutuações. A gente tem a tendência mesmo de ter esse nevoeiro mental. E ainda mais quando a gente tem muita coisa para fazer, isso piora, né? Então, o nevoeiro está ligado a essa multitarefa e a sobrecarga, né? Então, está muito ligado também ao que você está vivendo, né, Clarissa? Ter duas crianças pequenas é sobrecarga. Não tem como. E E eu aí o fiz choro uns, fácil. eu fiz uns Desculpa, pode falar. exames com a Virgínia Integrativa, né? E Sim, ela viu que já tá meio alterado aí meus hormônios. Já deu uma sim. diminuição. A Apareceu. testosterona já diminuiu e o progesterona também, Sim. né? Que o seu apareceu, né? Porque normalmente não aparece nos exames. É porque Isso é uma ela é coisa interessante para a integrativa, gente então falar. a medida dela é diferente da medida Aham, do povo, Valores de entendeu? referência, né? É, o valor de referência é o sim. ideal. Ela trabalha com o ideal. Então, eu não sei se foi Isso. por isso, entendeu? Porque Pode se ter eu for sido. olhar lá, meus exames, tá tudo lindo. Tá tudo lindo, Mas não né? tá. Sim, muito importante o que você trouxe, porque eu não tinha falado sobre isso e nem tinha colocado aqui. Mas é bom explicar. As mulheres se enganam nisso, né? Porque vai no médico e fala: Olha, eu tô ficando louca. Né? Geralmente a gente já chega falando assim: Eu tô ficando louca, eu não sei o que tá acontecendo, eu grito com todo mundo, eu me irrito com todo mundo. Barulho, também a gente fica mais sensível a barulhos. Então, aí tu descreve lá para o médico o que está acontecendo, mas você não falou de fogacho, você não falou que seu fluxo está mudando, então o médico não vai fazer essa ligação. Hoje em dia está mudando isso, mas se for mudando entre aspas para alguns, né? Não são todos. Aí ele vai Infelizmente. falar, tudo bem, vamos fazer vamos fazer exames hormonais, vamos ver como estão seus hormônios. Pede lá uma lista de exames. Voltam todos normais. Aí vai falar para você: você está ótima. Vai para casa que você está ótima. Só que não. E a pessoa cheia de Não tem nada sintomas, né? acontecendo.
E a mulher cheia de sintomas. E aí, o que que ela pensa? Eu tô ficando louca mesmo, porque não tem nada nos meus exames. Eu tô numa depressão. Fora que às vezes você vai contar como você está se sentindo emocionalmente, eles te prescrevem antidepressivo, Já tem porque isso. não faz essa ligação que é o que já é entrada na menopausa, tá passando por essa transição. Eu fui uma dessas. Eu já estava estudando, então eu já sabia que eu estava numa transição menopausal, mas eu fui na médica, falei para ela, olha, eu fui fazer outras coisas, mas também falar sobre isso, falar, olha, eu acredito que eu estou numa transição menopausal, eu me sinto assim, assim, assado, o meu humor oscila muito, não sei o quê. Aí ela falou, vamos fazer os exames, eu já pensei comigo, né? Não vai dar em nada, mas e vou te passar um antidepressivo aqui para te acalmar. Aí eu falei, mas por que você vai passar um antidepressivo? Ela falou, porque você pode estar com uma leve depressão, né? Os sintomas que você está me descrevendo. Aí eu falei, bom, você pode passar aí, né? Pensei comigo, ela vai passar, eu não vou discutir com ela, porque às vezes a gente. E aqui na Austrália você paga por 15 minutos, 20 minutos, não é que nem uma consulta, não. Cada 5 minutos vai cobrando. Então eu falei, eu não vou. E até eu conseguir me explicar, eu falei, ó, vou ficar aqui, vou pegar essa prescrição e vou levar para casa e não vou fazer nada, porque eu sei que não é isso que vai me ajudar. Então, muitas mulheres recebem prescrição médica de antidepressivo quando você está, na verdade, passando por uma transição hormonal, que seu corpo, né, o seu cérebro é o primeiro a sentir, então você já não está tendo o suporte ali da progesterona, o estrogênio está nessa montanha russa, você fica como? Oscilando. E aí o médico acha que você está depressiva. Mas vamos ter uma atenção maior. Se essa mulher realmente está com sintomas, você precisa ter uma conversa com o seu médico, porque às vezes pode ser uma depressão mesmo. Mas eu estou falando aqui de alguns sintomas mais leves, tá? Então, é bom sempre você se conhecer. Por isso que se conhecer é primordial, né? Porque aí a gente sabe, não, isso não é uma depressão, isso é uma fase, vai passar. Quando a gente se conhece, fica mais fácil. Mas eu sei também que quando a gente está numa depressão mais profunda, a gente não vai ter essa força para ter essa cognição, né? Então, é bom sempre procurar uma ajuda e estar informada para poder ter essa discussão, entendimento, né, do que realmente está acontecendo. Então, é através dos sintomas que a gente vai saber se está numa transição menopausal ou não. Não é através dos exames, tá? Então é importante falar sobre isso. O médico precisa saber a idade que você tem, o histórico da sua familiar, quais são todos os sintomas que você está sentindo, para poder aí falar assim, isso daí é uma perimenopausa, você em breve pode entrar numa menopausa. E esses sintomas que eu também não falei podem durar até 10 anos, de 4 a 10 anos. Então, ele pode ser um período longo, aí a transição. Por isso que se chama transição. Lembra lá quando a gente falou da menarca? A menarca não apareceu do nada. A menina foi dando sinais que o corpo dela estava mudando, o corpo vai ficando mais com forma de um corpo de mulher, vai tendo mais quantidade de gordura, né, em algumas áreas do corpo, os seios aparecem. E não é do nada que a gente menstrua, tipo, ai, nossa, nem percebi, ela menstruou do nada. Não, o corpo está dando sinal. A menina já vai ficando mais irritada, às vezes vai respondendo mais grosseiramente, de forma que ela não fazia antes. Então, são sinais que, se a gente está alerta, a gente pega. Com a perimenopausa é a mesma coisa. É uma transição, né? O corpo vai dando sinais, dando sinais, dando sinais, até chegar o momento que vai vir a última menstruação e você vai entrar na menopausa. Então, pode Esse, durar até 10 anos. deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Durar até 10 anos começa na perimenopausa e vai até pós-menopausa? Boa pergunta. Ótimo, excelente, na verdade. Porque como é que funciona? Na perimenopausa é quando a gente tem as oscilações maiores de humor, dos sintomas. Os sintomas são muito mais presentes
na perimenopausa, que é essa transição que pode durar 10 anos. Alguns estudos dizem 12 anos. Então, vamos pegar aí esse período, 10, 12 anos. São onde os sintomas são mais acentuados. Eu entrei na menopausa. Estudos falam que até uns 2, 3 anos depois que você entra na menopausa, você ainda pode ter esses sintomas, mas eles deveriam estar menos acentuados. Porém, existem raros casos de mulheres que continuam mesmo depois da pós-menopausa. A minha mãe é um caso desse. Ela tem fogacho até hoje e minha mãe está com 69. Então, ela já está na menopausa, já tem mais de 10 anos, né, na pós-menopausa. E ela ainda tem fogachos. E é claro que ela não são fogachos tão frequentes como eram, mas ela diz que às vezes ainda acorda no meio da noite com fogacho. Não é todo dia também, mas ela ainda tem. Então, quando isso acontece, eu tô até falando com ela, conversando para a gente fazer um tratamento, né? Porque se você tem muito fogacho depois que você já está na pós-menopausa, pode dar problema cardíaco. Porque uma mulher que está ali, geralmente esses fogachos acontecem durante o sono, quando nessa fase mais avançada da vida, né? Depois dos 65 anos, digamos assim. Você tá tranquila ali, né? Você tá dormindo, você tá relaxada, e daqui a pouco você tem um calorão, ele mexe com a temperatura, com o termostato, que tá ligado com o cérebro, coração. E aí você pode ter uma parada cardíaca no sono. Então, mulheres que têm parada cardíaca dormindo, pode estar relacionado a isso. Então, tem que ter uma atenção, ficar ali com, né? Sempre prestando atenção para ver como é que está acontecendo esses fogachos, se ele é uma vez ou outra, se ele está sendo mais frequente, porque a indicação é não tomar, fazer nenhuma reposição hormonal depois dos 60. E a minha mãe, ela não fez reposição hormonal, ela se cuidou através de ervas também, que é como eu estou fazendo comigo também. Porém, a minha mãe foi tabagista, ela fumou a vida inteira, então tem esses fatores de risco, né, que a gente precisa levar em consideração. E quando, falando aqui da ginecologia natural, a gente vê o uso dos hormônios também com muita cautela, porque eles também podem causar danos no nosso corpo. Então, a gente tem que ter cautela. Não estou falando que ninguém precisa de reposição hormonal, mas a gente precisa olhar mesmo, principalmente, para o que a gente faz, para a nossa qualidade de vida, para o que a gente se alimenta, como é a nossa vida, né? Reduzir o nível de estresse, se possível. Mas quando eu recomendo, quando uma mulher chega para mim e fala, Jaqueline, eu tenho fogachos a noite inteira. Essa mulher é uma mulher que eu falo, eu vou te passar fazer um plano terapêutico com você, mas procura um médico para fazer uma reposição hormonal, porque nesse caso é perigoso. Mulheres que têm muito fogacho. Se não for esse o caso, a gente consegue tratar melhor só com as terapêuticas naturais, com práticas integrativas. Agora, se o caso é de fogacho, aí a gente precisa ter uma atenção maior, porque aí a gente está falando de coração, de AVC, de parada cardíaca, e não é isso que a gente quer, né? Então, respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Eu entrei na menopausa com 46 anos. Sim, Tem quatro, eu tenho 50, vou fazer 51 mês que vem. Tem 4 anos que eu tô sim. eu já tô no pós-menopausa, né? Isso. E eu tive muito pouco fogacho, mas de vez em quando eu ainda tenho, mas assim, nada que me incomoda e muito menos me atrapalha dormir. Ótimo. Então, mas esses dias, por exemplo, eu tô tendo, assim, mas eu tenho na volta do dia mais do que à noite. Muitas mulheres Mas relatam durante o dia também. E como que você mudou alguma coisa? Alguma coisa está diferente na sua rotina que você possa estar, que esses fogachos podem estar mais presentes? Alguma preocupação? com certeza, preocupação é mata.
que ele, quando a gente está mais preocupada, né, tem a tendência também de aumentar, e os fogachos. É tudo a gente precisa olhar como foi a semana, né, para entender o porquê que eles estão sendo mais frequentes. E Inclusive, as informações que você deu aí foi valiosa. Raiva, sim, tá tudo sim, tá. anotadinho aqui para eu prestar atenção. Ai, ótimo. Que bom que estou ajudando. Mas a raiva, eu acredito que não tenha nenhuma mulher que, que eu vá conversar que vai falar que não sente, né, essa raiva aí, por causa desse histórico que a gente tem, né? Então a gente tem que olhar para essa raiva e botar para fora, sim. Se acolher, mas claro, não vamos sair matando ninguém, mas bota para fora, conversa, resolve. Resolveu, acho que é a questão aqui. E por que dizem que a menopausa é um marco também na nossa vida? Porque, é quando a gente fica mais lúcida. Que a gente não tem mais o apoio ali dos hormônios para deixar a gente na boazinha. Então a gente vai ficar mais lúcida, a gente não vai ter filtro e a gente vai falar o que a gente sente, tudo que a gente não foi ensinado a fazer. Então por isso fala, nossa, né, essas mulher velha aí não tem filtro, né, que fala assim, ai, nossa, tipo, você vai conversar com uma senhora mais idosa, ela vai falar real na sua cara. Ela não vai ficar botando panos quentes. E isso é ótimo, gente. É ótimo. A gente está sendo verdadeira. É ali quando a gente está sendo mais a gente mesmo, né? É o momento segundo os arquétipos, da sábia, da mulher sábia, né? A transição menopausa, a gente está ali na feiticeira, tá aprendendo, né? Tá ali o aprendiz de feiticeira, sabe? Tentando ver como é que vai ser. E quando a gente já entra na menopausa, a gente fica sábia. Mas é claro que a gente tem que ter esse olhar também, né? E claro que eu também não vou falar aqui que é mil maravilha, gente, porque não é. Porque tem mulheres que sofrem muito. E mulheres negras sofrem mais. Eu não trouxe esse estudo aqui. Mas tem estudos que falam que mulheres negras sofrem ainda mais. Por quê? Será, né? Se a gente for pensar só um pouquinho, a gente vai entender o porquê. Porque como é que é a carga, né? Como é que uma sociedade lida? Se com mulheres já é difícil, quando você é negra, é muito mais. Então, essas mulheres tendem a sofrer mais. E fora que o sistema de saúde geralmente tendem, né? Espero que isso esteja mudando, a ver essa mulher como mais forte. Lasquei-me. Mas você foi uma exceção, né? Você disse que você não teve muitos sintomas. Mas tem uma ancestralidade, né? Tem um histórico ali ligado às mulheres negras, não só às mulheres, né? Ao povo negro. Então, e tem estudos dizendo que os médicos tendem a vê-las com mais, olhando como mais, tipo, são mais resistentes. Até mesmo em partos. Os partos são menos medicalizados em mulheres negras porque eles acreditam que elas são mais fortes. E isso tem que mudar, gente. Isso a gente precisa falar sobre isso também, não é falado. Enfim. Então, tem mais alguma Jaque, uma coisa pergunta, gente? interessante que você falou aí, Sim. só permitir levar uma reflexão para essa questão das mulheres negras, né? Nós fizemos, não sei se você chegou a ver as lives que a gente fez antes, sobre a questão da vitamina D, né? As pessoas de pele negra, elas têm maior dificuldade em produção da vitamina D. Então, fisicamente falando, não só fisicamente, mas energeticamente também falando, porque, né, tudo ligado, né? É o nosso corpo físico, ele vai refletir as nossas emoções e tudo, a questão da absorção do sol e a própria produção da vitamina D das pessoas negras é menor. Então, elas Olha tendem a só, sofrer com esse tipo de carência. E a vitamina D é importantíssima no nosso corpo, né? importantíssima. Todas Sim. as nossas células, elas têm capazes de transformar o colicalciferol em 25-hidroxi-D, as células têm o poder. É tão importante que não é só os rins que fazem essa produção, o rins e fígado, mas as células também conseguem fazer essa transformação. Então, ela é muito importante. E as mulheres negras têm maior carência de vitamina D.
Olha que Porque a interessante. pele mais Tá, escura, ela precisa de tá um ligada à tempo maior melatonina, de absorção, a melanina, aliás. ela precisa de tempo, porque a melanina é uma proteção, né? Contra o Isso. sol. E aí ela já tem Sim. muita melanina, então, e aí a questão da reposição de vitaminas e sais minerais e tudo também é bem Olha que importante. E a interessante. vitamina D, complementando as lives anteriores que a gente fez, as mulheres Muito negras sofrem legal. mais com isso. Interessante. Não tinha essa informação. Bacana. O que eu Quer queria falar, Cris? complementar é que você falou aí que isso não é falado, né? Nada do que você está falando aqui é falado, É. entendeu? Perimenopausa não é falado, né? É verdade. A menarca, sim, Eu todo mundo nunca tinha ouvido prepara para falar. menarca, e mesmo assim é muito mal, né? Porque os pais não se preparam uma Sim, forma de receber aquilo de uma forma boa, né? Ou não exato. falam nada, ou fazem a menina passar vergonha, é uma confusão, né? Sim. Não se Nossa, isso. preparam. Nossa, Clarissa. E Isso isso é muito porque a mulher, importante, porque os sabia? sinais da menina são visíveis, né? Fisicamente. Então, tá na cara. E não é falado. Agora, imagina agora o perimenopausa que a gente nem sabia que existia. Tá vendo? É, quando eu comecei a estudar, eu fiz a ginecologia natural e aí eu falei, eu quero estudar um tema. E aí foi na época que a gente estava fazendo a mentoria, Nilza. Sim. E eu estava sentindo já no meu corpo que eu estava, né, passando por essa transição. E aí eu comprei, né, dentro da ginecologia natural, da pós-graduação, eu comprei uma aula somente sobre perimenopausa, menopausa e essa transição. E aí eu comecei os meus estudos, e foi quando a gente estava fazendo a mentoria, eu até fiz uma apresentação para as meninas, eu falei, gente, isso é ouro, eu preciso falar sobre isso. As mulheres não sabem sobre isso. E aí foi quando eu comecei os meus estudos, eu estou cada vez mais aprofundando, estudando mais, lendo artigo científico também, porque tem que ser dito. Muitas mulheres, amigas minhas, quando a gente está em roda conversando, fala: não tô, Jaque, imagina, eu tenho 40 anos só, tá? Acho que eu tô. É. Eu falo, ai, me segue lá, você não tá me seguindo, você não tá sendo minha amiga direito. Claro que sim, gente, claro que tá. Não é, sabe, a gente precisa abrir essa caixinha, sabe, pensar fora e olhar o nosso corpo como um todo, né? Não é só quando o sangue para. Isso daí é um marco, mas tem a transição que está acontecendo antes. E você está irritada, mais irritada do que antes, por que que será, né? Às vezes o fluxo aumenta, né? O padrão do fluxo não é só quando para de menstruar. Tem um padrão no fluxo que às vezes diminui o fluxo, às vezes aumenta, o sangue fica muito mais abundante. Geralmente, no comecinho, o nosso sangue fica mais abundante, e aí depois ele vai ficando mais curto. Então, tudo isso, mas isso também a gente precisa ter esse olhar pra gente, né? Porque uma mulher que tá ali totalmente no cotidiano de trabalho, trabalho, casa, não sei o quê, tem que produzir. Ela não vai ter esse olhar pro seu corpo. Vai ser muito raro. Vai ser muito raro ela prestar atenção Aí no foi o que eu sangue. disse, aí tem que Ela vir vai os ter nojo do fogachos para sangue. gritar, para o corpo poder gritar e a pessoa ouvir o corpo, né? Tem que ser Exato, algo muito exato. extremo para a pessoa conseguir parar e olhar para ela. E Porque a aí gente não é uma fala com a treinado para Clarissa, isso, essa é a verdade. A gente não é treinado para ouvir o nosso próprio corpo, né? imagina, nadinha. E aí uma fala que a Clarissa trouxe que é muito importante. A menarca, ela tem uma importância muito grande na vida dessa mulher, como vai ser, como ela vai lidar com o seu corpo e com o seu sangue. É. Porque geralmente é assim, toma um absorvente e vai lá colocar. Ficou mocinha. É. Não fala nada, Acabou. não E conversa aí, às vezes, faz nada. passar vergonha, ainda que é pior, né? Porque a minha É. mãe ligou logo para minha madrinha e saiu falando para todo mundo: Ah, ficou mocinha! Ah, não sei o quê. E eu morrendo de vergonha. Primeiro, porque eu pensei, a gente não tem informação. Eu pensei que eu tinha me machucado andando de bicicleta. Eu tava andando de bicicleta, fui olhar, fui no banheiro, limpei, saiu um pouquinho aquele rosinha bem claro. Eu falei, eu machuquei, e aí eu queria ficar olhando para entender o que tinha acontecido. Mas antes disso, olha que curioso. Se eu tivesse tido informação,
eu ia saber. Porque antes disso, eu menstruei com 10 anos, foi muito cedo. Antes disso, um pouco antes, né, umas semanas antes, eu fui ao banheiro também, estava brincando lá embaixo com as crianças. Subi, fui ao banheiro, me limpei e saiu uma gosma. E eu pensei que era do meu nariz. Olha o tamanho da falta de informação. A gente precisa educar nossas meninas, sabe? Nossas crianças. Não só as meninas, os meninos também precisam saber sobre o corpo dele e o nosso, né? Para a gente ter parceiros mais, né? Com uma consciência mais ampliada sobre as mulheres. Então, eu fiquei procurando e eu fazia assim no meu nariz. Eu falava, mas não tá escorrendo? Como é que escorreu na calcinha? E eu não sabia. E aí, depois passou uns tempos, eu fui e pensei que eu tinha machucado na bicicleta. Então, olha só, eu ovulei, ali era uma ovulação. E aí, passou umas semanas, eu menstruei. E eu não tinha nenhuma dessa informação, nunca falei com a minha mãe sobre isso. Só fui falar com a minha mãe quando menstruei mesmo, e aí eu já tinha mais ou menos uma noção, depois que eu vi que não era machucado e que eu ia no banheiro e continuava saindo e começou a aumentar, eu falei, bom, eu acho que isso aqui é menstruação, porque eu sou a mais nova, né? E são 3 meninas. E aí eu vi as minhas irmãs trocando de absorvente. E aí eu falei, mãe, tá saindo sangue, eu acho que é aquilo lá, né? Minha mãe, toma aqui um absorvente, vai lá no banheiro. E aí eu, né, eu também nem sabia colocar absorvente, ela me deu absorvente de abas, não sabia nem fazer com aquela aba. Então, olha só, né, como é importante a gente educar desde cedo, desde sempre. Hoje a minha filha com 4 anos, ela me vê porque eu uso calcinha absorvente, né? Eu não uso absorvente. Então ela me vê eu me limpando, ela fala: mãe, é seu sangue? É seu sangue? Eu falo: é sim, filha. Ela, quando eu crescer, eu vou ter sangue? Eu falo: vai ter sim, filha. Então ela já tá no caminho de saber como é que um corpo feminino funciona, né? E o corpo da mulher funciona. Porque quando a gente tem essa informação, a gente lida com mais leveza também sobre o nosso corpo. Porque a gente menstruar é tabu. Menstruar é tabu, a gente não quer que ninguém saiba. A gente enrola o nosso absorvente, vai pro banheiro escondidinha, coloca no bolso, coloca no sutiã, porque ninguém pode ver que a gente tá menstruado. Por que não? Isso é fisiológico, é do nosso corpo, é da nossa natureza. Se não fosse a nossa menstruação, a gente não ia estar aqui, né? A gente está reproduzindo, está povoando o mundo. Por quê? Porque a gente menstrua. E Já, porque a gente é cíclica. quando eu fiquei menstruada a primeira vez, eu não contei pra ninguém, eu escondi. Umas 3 ciclos eu escondi. Eu roubava De medo, uns vergonha. absorventes da minha mãe e usava um monte de papel higiênico. E quem descobriu foi a moça que trabalhava lá na minha casa, porque viu aquele lixo cheio, né? Entendeu? De Olha vergonha, só. eu não quis falar, não tive abertura, não senti que eu podia, sei lá. Sim. E isso afeta a nossa vida agora como mulher. É, uma das questões que quando eu recebo mulheres para atender, é uma das perguntas que eu faço, assim, né? Como foi a sua menarca? Como você teve acolhimento, você teve escuta, você teve medo, vergonha, qual foi o sentimento? Tem meninas que menstruam na escola. Então, a marca que fica para elas é que menstruar é É. vergonhoso, é Uhum. medo, né? Você menstruou, você ficou com uma mancha enorme de sangue na sua bunda. E os seus amiguinhos apontavam dando risada. Então, É. qual é a marca que fica na vida dessa menina, dessa mulher, né? É. E aí Sem tem nojo trauma. de sangue, né? Algumas mulheres Tem têm nojo do nojo. sangue. Algumas tomam até o anticoncepcional para não menstruar, A não né? menstruar. Simplesmente pelo nojo do sangue, sem Sim, entender o significado disso real, né? exato. Eu passei Exatamente. muitos anos tomando aquele que você não menstrua. Mirena, É um que você vai direto assim e não menstrua, sabe? O é, anticoncepcional. É. anticoncepcional não, de Mirena. Não era DIU, não, era anticoncepcional, Exatamente. era bolinha, comprimidinho. Ah, tá. Tudo isso, esses hormônios que a gente toma, ele também vai trazer esses sintomas, né?
Eu também tomei hormônio a vida inteira. É muito engraçado porque eu fui a mulher que hoje eu sou, é o contrário, não que eu renegue, mas é que eu tento abrir a mente, porque eu passei por isso. Então, eu sei o que é isso. E eu sinto no meu corpo hoje. E eu tenho certeza que eu tenho mais sintomas hoje porque eu tomei anticoncepcional por 22 anos. Eu menstruei com 13 anos, não, com 10 anos. Com 13 anos, eu entrei na pílula. E eu, olha como é que foi. Eu fui ao médico ginecologista sozinha. Eu não sei nem como ela me atendeu sozinha, porque até hoje eu fico pensando como é que ela atendeu uma criança de 13 anos, né? Uma adolescente sozinha. Eu e minha amiga, na verdade, que tinha 12. Então, e eu falei para ela que eu queria ter relação sexual e que eu precisava tomar pílula. E aí ela falou, fez os exames, falou: você também tem SOP. Que não era SOP. Hoje, depois que eu comecei a estudar, eu sei que não era. Era um diagnóstico errado, porque as meninas ali, quando acabam de menstruar, ainda demora o corpo para regularizar, né? Então, o que pode parecer um SOP não é, pode ser só uma adaptação hormonal. E aí eu falei para ela que eu queria pílula. E ela falou: já que você tem SOP, eu vou te dar essa pílula aqui específica e você vai tomar. Eu falei que tá, como é que toma? Ela me explicou como é que tomava. Ela falou: sua mãe sabe que você quer ter relação sexual? Eu falei: não. Ela sabe que você tá aqui? Eu falei: não. E ela me deu a pílula, eu comprei a pílula, porque eu também já trabalhava, porque eu fui muito também. Eu amadureci muito cedo. Então eu já trabalhava, já conseguia comprar, já conseguia pagar minhas consultas, e, e foi assim, escondida. E minha mãe até hoje não sabe dessa história. Nunca contei Agora para não ela. sabe. Agora não sabe. Agora ela vai saber. Nunca contei. E foi assim que eu fiz. E eu tomei dos 13 aos 34, 35. E eu já tinha tentado parar antes, porque eu já sentia que não estava legal no meu corpo. Eu tentei parar com 28 anos. Eu fiquei irreconhecível de tanta espinha que deu. Mas eu fiquei irreconhecível. Eu fiquei coberta, literalmente coberta. Tinha até na cabeça aqui, espinha. No colo, em tudo. E aí eu fiquei desesperada. E aí eu comecei a procurar médicos para me auxiliar. Eu fui em endocrinologista, ginecologista, dermatologista, em todos os médicos que vocês podem imaginar, e as espinhas não sumiam. E eu, num ato de desespero, eu falei: eu vou tomar isso de novo, porque eu não posso ficar assim. E aí eu comecei a tomar a pílula de novo, só que eu já não queria, já não, meu corpo já estava negando. Eu acho que eu já estava tendo esse despertar, sabe, ali. Só que como eu não consegui ajuda, eu voltei para a pílula. E aí eu fiquei até aos meus 34, 35. Foi quando eu novamente falei: meu, eu não quero mais tomar hormônio. Eu tive uma bursite, na verdade, com 34 anos. Olha que curioso, que hoje eu faço a ligação. A bursite, ombro congelado, são sintomas também de perimenopausa, de transição menopausal, e que também não são falados. Que podem ser, né? Claro que não vão falar que é isso e é isso, mas pode ser. E ali, para os meus 34, 35 anos, eu tive uma bursite nos dois ombros e nos dois quadris. Eu fiquei impossibilitada de fazer coisas simples, como lavar minha cabeça, porque meu braço vinha até aqui. Então, o meu parceiro tinha que lavar minha cabeça para me dar banho e colocar minha blusa, porque eu não conseguia colocar sozinha. Fiquei afastada do trabalho, porque eu não conseguia trabalhar, eu trabalhava em creche. Então, eu não conseguia levantar as crianças, colocar a criança em berço, nada disso. Então, eu fui afastada, não conseguia andar direito também. E comecei a dormir muito mal. Só que aí eu pensei que eu estava dormindo mal por causa da bursite. Só que aí hoje, estudando perimenopausa e a transição menopausal, eu ligo tudo, que essa bursite deve ter sido ocasionada pela essa falta da produção hormonal, dessa oscilação do estrogênio já, e da progesterona. Então, essa falta do sono também. Então, hoje eu coloco as pecinhas do quebra-cabeça e começo a entender
tudo, né, que aconteceu lá no passado até hoje. E aí foi quando eu também parei de fazer um monte de coisa, né, porque eu não tinha uma vida nada regrada, e parei com a pílula. E aí dessa vez não apareceu espinhas, mas apareceu furúnculos, que eram tão ruins quanto, porque aparecia embaixo do braço, não conseguia fechar o braço, e era aquele bando de pus saindo. Enfim, um show de horror. Tudo por causa de pílula, né? Por causa de hormônio que. E olha como é contradizente. Quando a gente é mais nova e tem os nossos hormônios todos funcionando normalmente, querem nos dar pílula porque dizem que os hormônios não fazem mal. E aí, quando a gente está entrando na menopausa, que os nossos hormônios já estão caindo, que eram eles que faziam mal, querem nos dar hormônio porque tem que repor. Então, às vezes, a gente fica realmente sem saber o que fazer. Por isso que a informação é muito importante. Por isso que a gente tem que pesquisar. Eu estou trazendo um olhar, mas tem outros olhares, e é bom a gente sempre abrir essa caixinha e ver aonde que a gente vai se encaixar, aonde a gente quer, por onde a gente quer caminhar, né? Porque hoje em dia a indústria, eu vou falar indústria porque é uma indústria, a indústria farmacêutica dos hormônios está nas alturas, porque está todo mundo, a sociedade médica percebeu, né, que as mulheres estão envelhecendo e estão vivendo mais, estão tendo uma vida mais longa, então começaram a investir no mercado menopausa. É isso, é a minha leitura, tá, gente? E o que aconteceu? Eles estão vindo massivamente com o uso de hormônio para tudo, até no momento que você ainda não precisa. Porque lá com 30, eu já vi relatos de mulheres com 35 anos que ainda não precisa repor hormônio, ainda nem tem sintomas nenhum, mas já quer repor por medo do que vai ser a menopausa. Então, outra coisa que a gente precisa falar, né? A gente tem muito medo de envelhecer. Então, isso também faz a gente ter uma relação melhor ou pior com a menopausa, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com a nossa autoaceitação, com a nossa autoimagem, entender que não é o fim da vida, é só um outro portal, é um portal para uma sabedoria, é o início de uma sabedoria enorme. Você vai ter opções de fazer coisas que você antes não conseguia, né? É um momento da vida que geralmente as mulheres já não têm filhos tão pequenos, né? Tirando salvas exceções, ela pode ter mais tempo para ela. É o tempo que ela vai poder olhar para ela com mais cuidado, saber o que ela gosta, se cuidar, viajar, claro, cada uma na sua realidade. Então, mas a indústria está vindo com medo, medo, medo. Por quê? Porque medo vende. Porque quando a população está com medo, a população você vai. O que te É falarem, nosso você vai controle, fazer. né? O medo é uma Controle, forma de isso. controle. Isso, Nilza, é isso. Então, já encerrando aqui, né? Eu acho que já, já falei bastante coisa, mas o que eu quero trazer para vocês é isso, assim. Não estou falando que não é para fazer reposição hormonal, porque cada caso é um caso. Se essa mulher, como eu disse, tem fogacho com muita frequência, é um fogacho que não está te deixando viver. Vai sim, é um caso sim de reposição hormonal. Secura vaginal, se não está conseguindo resolver com coisas naturais, né? Com óleo de coco, aloe vera, existem formas naturais. Se você não está conseguindo resolver, tem o estrogênio que dá Ô, para passar Jaque, internamente eu também. tomei Oi, Amora, cápsulas de chá de Amora, amora. é, e É, ajudou, viu? ajudou? Que Ajudou bom. A minha bastante. mãe também. A minha mãe foi à base do chá de amora. Eu, É eu, que sou, eu hoje em não. dia a gente sabe de muitas outras ervas, né, que É, ajudam, vitaminas, principalmente a D, tem que aumentar o nível da vitamina D, ômega 3, enfim, tem uma infinidade Medo. de suplementos que podem auxiliar. E, enfim, então o meu recado é esse, né, para a gente
se conhecer, se informar também, para saber Daria se uma outra live só para a gente falar de como cuidar, né? é verdade. O melhor, Ficou, eu já tenho, estamos aqui, eu nem sei quanto tempo. eu tenho um É, protocolo para menopausa, mas o melhor e o mais indicado, também eu achei bem difícil de achar, mas eu achei e fiz. É a flor de coco. olha que interessante. Esse foi para quê? Para menopausa, se não me engano, a flor de coco, eu tenho que pegar minhas anotações ali, mas a flor de coco, ela é Ah, o estrogênio natural. que legal que você tem essa informação. Essa informação eu não tinha da flor de coco. Olha que A Unilva, interessante. A ela é gente vai aprendendo. fitoterapeuta. Eu sou fitoterapeuta. Arrasou! Então tá ótimo. É. Então a gente tem várias ervas hoje em dia, né, que podem auxiliar. Eu E tenho, eu tenho uma antigamente era estação muito mais completa de falado do chá de protocolo. amora. Desculpa O falar chá de novamente? amora, para algumas pessoas resolve, para outras é como beber água. Então, Exatamente. é como você disse, tem que conhecer bem seu corpo e aí fazer mesmo os testes, porque a flor de amora, para alguns resolve, para outros não. Sim, exatamente. Então a gente precisa saber o que também a gente vai querer tratar, né? Com a erva ali. Para a gente poder indicar uma erva mais específica. Sim, é por isso que é bom. Eu tenho um protocolo completo de menopausa. E aí, se a pessoa A gente quiser, né? precisa conversar. Se a pessoa quiser, e aí são várias indicações, porque às vezes pode ser que resolva, pode ser que não, porque como é um tratamento, você tem que ir testando, e às vezes, se Sim, você não conhece seu corpo, você vai e olha, esse não deu, tem o outro protocolo que a gente pode fazer. Então é bem interessante. é exatamente isso. Tem uma infinidade de ervas para nos auxiliar, tem uma infinidade de suplementos que a gente pode tomar, mas lembre-se, estilo de vida tem que mudar. É A gente fala obrigatório. muito isso. A Ô, gente fala Jaque, muito isso. Tem que cuidar da maca parte peruana, física, mas se não cuidar das emoções, não adianta, né? Não adianta, tem que olhar para as emoções, tem que olhar para o estilo de vida, tem que reduzir estresse, porque às vezes, né, Olivia, talvez você concorde comigo, às vezes o chá, às vezes a erva ali que a gente está passando, o fitoterápico, não está auxiliando, porque não teve nenhuma mudança também, né, no padrão de vida, e a erva ali sozinha vai demorar mais para fazer o trabalho. Exatamente. Na minha anamnese, muitas das vezes, quando você olha, assim, um dos protocolos é como é a sua alimentação. Por quê? Muitas das vezes, se você mudar a sua alimentação, você nem precisa de remédio nem de chá. Exatamente. É sobre O que isso você falou mesmo, né? é o que você falou e eu concordo plenamente. O estilo de vida, alimentação melhor, fazer exercício, nossa, isso já ajuda bastante. Tanto que até acredito, eu tive até você olhando é, suas falas, eu acho que lá no perimenopausa eu tive uma depressão, que agora que eu estou associando que poderia ser, que eu nem Sim. sabia. Mas não foi pior porque já tem alguns anos que eu me voltei para alimentação natural, então eu sou do mato. Sim. Então, isso é importantíssimo, gente. A gente pode se curar naturalmente, né? É claro que tem alguns casos que a gente vai precisar aí de um auxílio. Mas se a gente se olhar e pensar, né, e conseguir se entender o que que esse corpo está precisando, o que está gritando aqui dentro, o que que ele está querendo me mostrar, e a gente seguir, meu, dá aí para melhorar muito. Se não melhorar completamente, mas dá para reduzir muito os sintomas. Concordo plenamente. ô, Jaque, A uma, gente uma, tem que uma ter esse pergunta. olhar. Maca peruana é bom? A maca peruana ela é muito utilizada para falta de libido, né? Para dar energia. Eu já tomei, para mim funcionou um pouco, mas para algumas mulheres não adianta. Então, é como ela estava. Olivia, é isso? Ô, Ô, Nil, Nilva, Onilva. A Onilva estava falando, tem que ir testando para descobrir o que, que funciona para você, o que, que não funciona. E aí é bom para quê, né? Você está falando em relação à libido?
Não, em relação a essa parte aí para regular os hormônios, não sei se tem a ver. Ela é mais. Eu gosto muito da sálvia para essa parte de regulação hormonal. A maca peruana, ela dá mais, é mais para energia, mais para libido. Que mais que a gente pode usar? Alguém falou coisa? Tem a artemisia, tem várias plantas. Artemisia, A tem maca, várias. eu gosto mais de indicar ela para o homem do que para a mulher. Da maca peruana? Sim, Sim, alguns homens se adaptam melhor do que a mulher, né? Tem uma infinidade. Aí tem que ver o que você está buscando. Mas a a maca, regulação hormonal eu gosto muito da sálvia. Eu gosto muito da sálvia. A artemisia, ela é muito boa também, mas a artemisia, não sei se a Olivia vai concordar comigo. Dependendo da mulher, ela pode não ser muito, porque ela é uma planta muito da bruxa, né? Muito da deusa Artemis, né? Uma planta muito de boom, de te jogar no mundo, assim, sabe? De fazer, vai lá, minha filha, resolve. E se você não tá muito bem resolvida emocionalmente, pode ser que ela intensifique alguma situação. da maca peruana, eu abri aqui meu protocolo. A maca peruana, ela é indicada para perda da libido, ressecamento vaginal. Sim, Ela tem isso, capacidade de melhorar a fertilidade de mulheres ainda na idade fértil, aumenta o desejo das mulheres na menopausa e melhora na lubrificação vaginal. isso. A maca Eu tô- peruana é mais para libido, para energia mesmo. Agora tem uma É, planta que eu não conheço e gostaria muito de conhecer, ela chama Damiana. Damiana. A Damiana eu queria Deixa eu ver muito qual é o conhecer. nome dela. O É nome porque científico aqui, é Primera difusa. A deixa eu ver qual Damiana, é. ela parece muito com a Xanana, mas ela não, a Xanana tem um miolinho escuro e a Damiana ela é toda amarela. Então, assim, era meu sonho conhecer essa planta. Eu não sei se eu tenho ela. Porque alguns nomes eu coloco em inglês, outros em português. Esse nome não me é estranho, eu não sei se eu tenho ela aqui. O nome científico dela é Turnera difusa. Turnera difusa. Deixa eu ver como é que é em inglês. É, tô abrindo aqui para ver. A flor de coco é exatamente para tratar a baixa produção de progesterona e estrogênio. É Damiana, tá falando que é Damiana mesmo em inglês. Então eu também não tenho ela aqui. Ela é maravilhosa. Assim, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu queria muito conhecer, porque eu fiquei apaixonada com os estudos dela. Tem o Red Clove, que também é bom. Trevo vermelho, também é muito bom para equilíbrio hormonal. Enfim, dá para fazer uma live só falando também só de plantas, das ervas, né? Só Tem de cuidar. bastante coisa. Tem bastante coisa que a gente pode usar. E aí também dá para fazer tintura, que eu também recomendo também bastante tintura. Tem ervas que são simples, que a gente acha facilmente, que também auxilia muito, como a camomila. A camomila eu gosto muito dela porque ela serve para muita coisa. E ela acalma, né? Principalmente a gente que, quando tá nessas oscilações hormonais, ela ajuda também a dar uma acalmada. E a camomila tá ligada muito ao feminino. Ela é uma planta que tá ligada à maternidade, ao instinto maternal, à mãe. Então, a camomila eu gosto também, que é fácil, né? De fácil acesso, e que a maioria das pessoas tem. Enfim. E e a maca peruana também ela é boa, mas eu acho que é mais voltada para libido do que para regulação hormonal, como você estava falando. Para regulação hormonal, aí tem outras plantas, como a Olivia trouxe, aí que eu nem sabia da do coco, foi ótimo saber. Vou até pesquisar mais. E eu gosto bastante da sálvia, que eu recomendo bastante, que ela é uma planta que também não é muito. A Artemisia eu gosto muito, mas aí tem
essa questão que pode ser que a mulher não saiba lidar muito bem com o uso da erva. E fora vitamina D, B6, B9, B12, que nos auxiliam a manter essa clareza mental, ao humor. A vitamina B me auxilia muito a me manter mais estável na questão do humor, né? E é isso, gente. Então, se tiver alguma dúvida, mais alguma dúvida. E eu quero convidar vocês, porque eu fiz um grupo agora no WhatsApp que chama Círculo da Essência, que ali eu vou trazer informações, vou trazer áudios, vou trazer receitas, tudo ligada aí para perimenopausa, menopausa, para atravessar essa fase de uma forma mais leve, meditação também, tudo aquilo que eu acredito que auxilia a gente a passar por essa fase de uma forma mais tranquila, mais leve. E de mãos dadas, né? Porque eu acho que às vezes quando a gente tem uma comunidade fica muito mais fácil, que a gente pode conversar, falar o que está sentindo e receber informações novas também, né? Dividir. E se vocês quiserem fazer parte, eu vou deixar com a Nilza também. Eba, eu vou mandar para vocês, Eu que eu compartilhei não sei se eu consigo. nos grupos, né? Eba, Tem o grupo da Clarissa de autocuidado. Vou Tem mandar. outros grupos que a gente divulgou também esse encontro de hoje, né? Eu posso eba, que compartilhar. legal. E aí eu também fico devendo a receitinha do spray para quando tem Isso! fogacho. Grava um vídeo Eu pra vou gente, procurar Jaque. aqui. Desce bônus pra gente. Grava o vídeo Opa, pra com gente. certeza. Eu vou procurar aqui nos meus arquivos e eu mando para vocês. É bem Ótimo. facinho, com óleo essencial e ajuda muito. Para ninguém ir para baixo do chuveiro. Isso aí. Obrigada, Clarissa? meninas. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Obrigada, Nilza. pessoal. Muito Obrigada, obrigada. meninas, pela presença. E boa noite. Aí já deve estar bem tarde, né? 10 e... São 10h17 agora. Ó, agora que o refeitório está vazio. Quase 22, 22. Quase Olha, tá 22, vendo? 22. Olha, arro. Um beijo, meninas. Muito obrigada, Beijo, Jaque. boa noite. Muito obrigada, Obrigada. Disponibilizar a Tiago. gente. Muito obrigada. Obrigada. Depois Obrigada. eu quero ver a gravação, que eu vou botar lá no meu Instagram também. Assim que Eu te acabar, envio a gravação. ele vai salvar e eu vou e te mando. Tá bom? Ok. Um beijo. Boa Ok. noite. Tchau. Tchau, tchau. Eu te dou um Jaque. Beijo para todos. Gratidão.